Às vezes, descobertas são feitas de uma maneira que não podemos sequer entender. É como se a natureza, por vontade própria, quisesse nos mostrar algo que representa sua magnitude extraordinária e digna de ser contemplada por nossos olhos. Um exemplo disso foi a recente descoberta que aconteceu no norte do Golfo do México, uma das mais impressionantes nesse sentido. O Golfo do México é uma porção de mar bem próxima à costa, que recebe esse nome por cercar principalmente a região do México. Porém, ele se estende também por outras áreas, como parte dos Estados Unidos e Cuba. No ano de 2012, certa região do norte do Golfo se mostrava diferente do que era comum, o que foi percebido por pescadores da área. Eles logo contaram para um mergulhador que resolveu checar o que estava acontecendo. Dessa forma, uma das descobertas mais impressionantes foi feita, revelando um mundo subaquático completamente desconhecido por nós e que nos faz pensar em outro lugar que não seja a Terra. Mas antes de ver detalhes sobre esse achado, pedimos que se inscreva no canal e que ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Aqui no Golfo do México, vamos diretamente para o estado do Alabama, nos Estados Unidos, exatamente em sua costa banhada pelo mar. Entre o ano de 2004 e o ano de 2005, essa zona foi atacada por 2 enormes furacões que causaram grande destruição por onde passaram. Esses 2 foram especificamente o furacão Ivan e o furacão Katrina, responsáveis por destruir grande parte das estruturas próximas à costa e bem além delas, mais ao centro das grandes cidades. Mas lembre-se que dissemos antes que às vezes a natureza parece querer nos revelar algo de forma espontânea? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, nessa região do planeta. Acontece que em 2006, um ano após o Katrina devastar essa região pela costa norte do Golfo do México, os mares do local foram mudados, por assim dizer, sendo que boa parte dos sedimentos de areia que dividiam a zona aquática e a terrestre haviam cedido, revelando um cenário completamente diferente do que era conhecido. Isso, por sua vez, nos revelou algo que talvez de outra forma nunca saberíamos. Estas informações foram reveladas por pescadores que rondam boa parte do Golfo do México após os 2 grandes furacões. Eles observavam que algo estava diferente, mas não sabiam exatamente o que era. Os pescadores acreditavam que, após os sedimentos de terra terem sido retirados, as lendas que existiam naquela região tinham se tornado ainda mais reais. Lendas que falavam sobre tesouros escondidos no fundo do mar e que agora talvez estivessem completamente expostos, somente esperando para serem revelados. Além disso, também, os pescadores notaram peixes que não eram comuns naquelas águas, espécies mais selvagens e antigas. Por causa dos boatos que se corriam devido às lendas, o lugar em que supostamente estariam os tesouros ficaram desconhecidos por muitos anos, desde 2006 até 2012. Mas por quê? Nesse ponto da história, entra Ben Raines. Esse homem é um mergulhador, jornalista e diretor de cinema, mas também um aficionado por mistérios. Um ano após a passagem dos fortes ventos do furacão Katrina, Raines conversava com um amigo que possuía uma loja de mergulho, o qual relatou a história de um pescador que havia encontrado uma região repleta de peixes e animais selvagens no Golfo. O dono da loja, então, começou a suspeitar que existia algo muito grande escondido debaixo d'água, talvez ainda mais surpreendente do que os tesouros de que os pescadores tanto falavam. Ele, então, sozinho, foi averiguar a situação e encontrou uma zona belíssima da qual ainda veremos detalhes mais à frente. Porém, esse homem, dono da loja, também era um mergulhador e comerciante que explorava naufrágios para coletar artefatos possivelmente históricos.
Portanto, devido ao fato que ele poderia ganhar dinheiro com sua descoberta e perder dinheiro caso revelasse para alguém, ele ficou calado por 6 anos, desde 2006. Dessa forma, voltamos ao ano de 2012. Nesse ano, o proprietário da loja contou a Haynes o seu segredo. O que Ben Haynes fez? Reunindo uma equipe de alguns mergulhadores, Haynes decidiu que exploraria a região em busca do que for que estivesse abaixo de todo aquele volume de água. Ele não sabia, mas estava prestes a fazer uma das mais belas e importantes descobertas dos últimos anos. Acontece que lá no Golfo do México, vários metros abaixo da superfície da água, havia uma gigantesca floresta, mais precisamente, um bosque com árvores de várias espécies, formas e estruturas diferentes. Ben Haynes, que também é diretor executivo da Weeks Bay Foundation no Alabama, foi um dos primeiros mergulhadores a explorar o local juntamente com sua equipe, além de seu amigo que lhe disse sobre a descoberta. Ele conta que, ao mergulhar na água no exato lugar revelado por seu amigo, descobriu vários tocos e troncos grandes que revelavam uma antiga floresta de árvores cipestres carecas. Toda essa maravilha da natureza estava a cerca de 18 metros abaixo da superfície da água. De acordo com Ben Haynes, durante a entrevista que concedeu a um portal de notícias chamado Earth Sky, alguns dos troncos mediam 2,4 metros de diâmetro. Ele disse ainda: assim que bati no fundo, vi o primeiro toco. Tinha uma marca registrada. Afinal, era um tronco de forma irregular de um cipestre, com raízes espalhadas ao redor de um círculo. Então vi outro e soube instantaneamente que estava nadando sob os restos de uma floresta antiga. É um lugar encantador. E, na verdade, me faltam palavras para descrevê-lo. Você se sente como se estivesse em algum tipo de mundo de fadas, com esses tocos enormes cobertos de anêmonas e caranguejos e enxames de peixes nadando ao seu redor. Segundo Haynes, o que está abaixo do Golfo do México se parece com outro mundo, separado do planeta Terra. Haynes também reconheceu a importância da descoberta para a ciência em geral e contatou os pesquisadores profissionais para ajudar a obter uma estimativa de idade da floresta que com certeza estava submersa por muito tempo. Evidências preliminares, derivadas em parte da datação por radiocarbono, sugeriram que esta floresta submersa pode ter algo entre 50 a 80 mil anos de idade. De acordo com o que já sabemos sobre a história geológica do nosso planeta, a América do Norte tinha um clima muito diferente 50 e 80 mil anos no passado. Durante esse período, grande parte da América do Norte estava coberta de geleiras e o nível do mar era muito menor do que é hoje. Portanto, a terra na costa do Alabama não estava submersa na água, possibilitando que existisse sim uma floresta ali. Desde 2012, quando o local foi visto pela primeira vez oficialmente, as atenções se voltaram para lá. Uma equipe de cientistas da região do Golfo do México espera estudar o local para entender como eram as condições climáticas do passado na costa do Golfo. Grant Harley, professor assistente de geografia na Universidade do Sul do Mississippi, comentou seus planos em um comunicado à imprensa. Ele disse: o que faremos é comparar essas amostras com outros registros paleoclimáticos para nos dar uma ideia sobre as condições climáticas na costa do Golfo cerca de 80 mil anos atrás, o que podemos dizer observando os anéis de crescimento das árvores. Grant Harley disse ainda que esses estudos poderiam dar um registro anual do clima durante um período da história da Terra em que as mudanças climáticas estavam acontecendo rapidamente. Se estivesse frio ou seco, isso resultaria em anéis de crescimento pequenos e estreitos, mas condições quentes e úmidas resultariam em anéis de crescimento mais amplo. Para os pesquisadores, ter um registro disso seria único e raro.
Os cientistas esperam estudar o local para entender como eram as condições climáticas do passado na costa do Golfo. Christine DeLong, professora assistente do Departamento de Geografia e Antropologia da Universidade Estadual da Louisiana, também comentou que seria a próxima pesquisa do Weather Underground. Ela disse: "Se obtivermos amostras principais das árvores submersas, poderemos olhar para os anéis das árvores e ver o que estava acontecendo com a precipitação. Afinal, realmente não sabemos o que estava acontecendo com a precipitação na costa do Golfo durante as eras glaciais, dezenas e milhares de anos atrás. Sabemos que a área ao redor do Great Salt Lake no Arizona e no Novo México estavam muito úmidas. Também sabemos que chovia muito, porém isso é um deserto agora. No entanto, não sabemos o que estava acontecendo na costa do Golfo. Os cientistas esperam começar a pesquisa rapidamente antes que a floresta subaquática decaia, o que pode acontecer após sua descoberta. A floresta, que anteriormente era preservada sob os sedimentos do fundo do mar por milhares de anos, agora está quase sem proteção natural. Ela, como dissemos, provavelmente foi descoberta recentemente, quando os ventos e ondas fortes, como os do furacão Katrina, devastaram o lugar. A Weak Bay Foundation está atualmente trabalhando para garantir proteção para o local. Eles até estão permitindo a pesca, mergulho e pesquisas científicas, mas estão impedindo que pessoas se dirijam até lá para devastar a madeira antiga que lá existe, algo que poderia ser valioso. Afinal, esse lugar do Golfo tem uma fauna e flora bem específica e alguns animais que só existem aqui. É realmente uma maravilha da natureza, escondida num ponto específico do nosso tão rico planeta Terra.